Hoje, às 6 horas da tarde, para vocês ficarem sabendo, os repórteres, nós vamos mandar bater todos os sinos das igrejas aqui de Fortaleza, né? da nossa arquidiocese. Né? Vou também tentar entrar em contato com os outros bispos do Ceará para ver se a gente faz isso em conjunto. Se alguém quiser também saber alguma coisa, antes da gente começar, né? Alguma coisa sobre cerimônia, como se dão as coisas, nós temos o cerimoniário da nossa arquidiocese, que é o Padre Rafael, que pode também responder se vocês tiverem alguma interrogação sobre a questão do funeral, mas eu posso também dizer alguma coisa. Então, né? À vontade. Pode ser, pessoal? Pode. À vontade. Obrigado. Dom Gregório, boa tarde. Júnior Colucci da FM do Bosco. Eu gostaria que o senhor relembrasse um pouquinho do momento que o senhor recebeu o Padre Episcopal. O que é que representou aquele momento diante do Santo Padre, naquela imposição? O senhor deixava de ser bispo de uma diocese e passa a governar uma arquidiocese. Como foi aquele momento para o senhor? Foi a continuação de uma grande alegria, porque o Papa Francisco me escolheu, tirando da Diocese de Petrópolis, para ser arcebispo de Fortaleza. E naquele momento já tinha havido aqui a posse em Fortaleza. E logo depois, naturalmente, a imposição do palio. Eu fiquei muito feliz pelo contato que sempre tive com o Papa Francisco, por 2 vezes estive presente, mas também por aquilo que a Nunciatura nos pede e pelos trabalhos que nós exercemos, e de um modo especial por saber que estávamos ainda mais ligados pelos trabalhos realizados e pela grande missão que é a responsabilidade de levar nosso Senhor Jesus Cristo, pela palavra e pelo testemunho, ao coração de todas as pessoas. Gostaria que o senhor falasse sobre o impacto que representa a morte do Papa Francisco e, além dessa manifestação, de que forma a Diocese de Fortaleza vai se posicionar, se manifestar em relação a isso. Tenho certeza absoluta que nenhum de nós estava preparado para a notícia que recebemos hoje pela manhã. Eu recebi a notícia muito cedo, fiquei realmente assustado, porque depois que ele saiu do hospital, embora soubéssemos do estado de saúde, mas nós tínhamos assim uma expectativa muito grande de que o Papa pudesse dar saltos novos. Afinal de contas, ele foi até o presídio, ele também teve uma aparição pública na Praça de São Pedro. Enfim, ele mostrava que esse desejo de vida, de testemunhar Jesus Cristo, ele queria fazer até o último momento da sua existência, e nós achávamos que ele estava realmente melhorando a cada instante. Mas Deus tem seus desígnios, nós ficamos impactados porque não esperávamos, mas ao mesmo tempo existe em nós uma esperança muito grande. Palavra, inclusive, que ele usava bastante, porque o Papa Francisco fala muito sobre amor, misericórdia e esperança, tanto que estamos vivendo o jubileu, 2025, 25 anos depois do ano 2000, que é o Jubileu da Esperança. Então, existe um misto, uma saudade muito grande do Papa Francisco, porque nós o amávamos de verdade, mas ao mesmo tempo uma alegria pascal, porque nada melhor do que uma pessoa fazer ao longo da sua vida o que devia ter sido feito. E ele fez. E agora, depois de todo o trabalho exercido, desde muito jovem até agora uma idade maior, ele agora parte para a eternidade, que é o último percurso que nós precisamos fazer ao longo da vida. Gregório, com relação ao legado, de todos os outros papas que já passaram a vida, pontificado, como o senhor avalia o legado que o Papa Francisco deixa para a gente? Eu acho que o Papa Francisco nos deixa um legado de muito diálogo, firmado sobre 3 palavras, misericórdia, amor, e bondade, poderíamos colocar assim, e esperança. Eu acho que o grande legado foi despertar na igreja uma grande alegria. Ele era um homem feliz, ele era um homem alegre, nem sempre compreendido por todos, mas alguém que tinha essa capacidade de nos transmitir essa profunda alegria do contato que ele tinha com Deus e ao mesmo tempo do contato que tinha com os irmãos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto era um homem que não tinha medo. O Papa Francisco era uma pessoa que falava sem medo, ouvia crítica aqui, acolá, de um de outro, mas uma pessoa que até o fim falou contra as guerras que temos, são várias ao redor do mundo, contra a fome, contra a marginalidade e contra tantos outros temas que ele sempre nos alertava, dizendo: primeiro, nós precisamos conhecer o outro, depois, nos aproximar desse outro, depois abraçar pela nossa vida esse nosso irmão, essa nossa irmã, e finalmente compreender como é que nós podemos ajudar. Então, era um coração que se abria a todas as pessoas, sem exceção. Dom Gregório, o Papa
ele era uma espécie de exemplo de fé. E até nos últimos momentos, a sua trajetória ali, incluindo a celebração da Páscoa, a participação, mesmo os médicos pedindo repouso absoluto, ele esteve lá, né, sendo esse exemplo de fé cristã. Queria que o senhor falasse do significado desses últimos momentos de ontem. Eu acho que uma das coisas que o Papa Francisco nos diz é o equilíbrio entre o serviço e o repouso. Então era um homem muito equilibrado, porém, apesar das suas dificuldades, ele recorda para nós aquilo que aconteceu com Jesus diversas vezes. Quando Jesus desejava descansar, as pessoas apareciam e ele, né, saía do seu repouso para poder ir a outros lugares. Precisamos continuar levando o projeto do Pai para outras pessoas. Então Jesus quase não tinha descanso. Então nesse último momento o Papa Francisco podia ficar muito preocupado apenas com sua saúde. Mas nesse sopro de vida que ele teve nas últimas semanas, ele quis testemunhar que até o fim, não é, ele teve um olhar de misericórdia, porque ele foi ao presídio, pediu desculpas por não poder estar ali com eles, não é, por mais tempo, mas ele foi ao presídio, né, para poder sentir o drama e a dor daqueles, né, que por escolhas pessoais, naturalmente, por tantas outras coisas, estavam lá, mas ao mesmo tempo, não é, ele vai à praça, ele prega a ressurreição de Jesus para dizer, não é, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E no dia seguinte, na manhã seguinte, ele partiu. Então, acho que é um testemunho de quem, apesar de tanta idade, foi capaz de nos mostrar a beleza de quando a nossa vida se torna serviço. Então, foi isso que ele fez o tempo todo. E o serviço dele não era para apresentar ele mesmo, única e exclusivamente para apresentar nosso Senhor Jesus Cristo e o seu Evangelho para todas as pessoas, por meio da Igreja Católica. A arquidiocese, claro que faz pouquíssimo tempo, mas já um pensamento, uma programação direcionada às paróquias da arquidiocese em relação à questão do luto, orações mesmo, sufrágio pelo Papa Francisco. A primeira coisa que nós vamos fazer é um luto jubiloso, porque nós estamos na Páscoa. Então, hoje, às 6 horas da tarde, né, às 18 horas, nós pedimos que todos os sinos das igrejas e das capelas, que eles toquem, para lembrar, não é, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, a passagem do Papa Francisco para a eternidade. A gente não pode esquecer que os amigos de Jesus também morriam e morreram. A gente pode lembrar de Lázaro, os apóstolos que entregaram a vida pelo Evangelho. O próprio Senhor Jesus, né, foi pregado numa cruz, morreu e ressuscitou. E como nós cremos na vida de Jesus, a gente também quer que essa passagem seja vista pela alegria de saber que o irmão conseguiu na sua trajetória aquilo que seria o final glorioso da nossa existência, contemplar a Deus face a face, não é? Hoje nós contemplamos, diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que hoje nós contemplamos, não é, de uma forma ainda não tão intensa como se dará, porque um dia nós contemplaremos face a face. É isso que nós estamos vivendo nesse momento. Queria que você falasse sobre os cardeais brasileiros que vão participar do conclave, né? Quais são as perspectivas? Na verdade, em um conclave, ali nós temos aproximadamente 120 cardeais, não é? Todos eles podem ser votados, ninguém sabe, não é? As pessoas dizem, esse aqui vai ser o Papa, etc., os jornais podem falar isso, mas a história que a gente conta na igreja, aquele que entra no conclave como Papa, né, sai como cardeal, ou seja, né, não foi eleito. Então, realmente é uma grande surpresa, como foi a surpresa, a escolha do cardeal Bergoglio, que se tornou depois Papa Francisco. O que nós temos que agora é simplesmente confiar em Deus, pedir o Espírito Santo para que ilumine aqueles que lá estão, uma responsabilidade muito grande, não é, guiar cerca de 2 bilhões de católicos ao redor do mundo, sem contar a importância, porque falamos de um Estado também que é o Vaticano, né? Então, mas saber que aquele que foi eleito, nós o acolheremos com o mesmo amor como os acolhemos os últimos papas, né? João Paulo I, João Paulo II, né? Bento XVI e, no caso, também o Papa Francisco. Qual a mensagem que o senhor deixa para os fiéis que hoje se encontram órfãos de um Papa?
Eu acho que a grande graça é exatamente isso. Como nós, na sexta-feira, ficamos órfãos da presença de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele sofreu um suplício, né, na cruz e depois ressuscitou, a gente precisa, né, viver esse luto intensamente, né, porque é a morte de alguém que nós amávamos, mas ao mesmo tempo ter no coração essa grande esperança, né? Ou seja, viva esse luto, mas diga, o céu para nós, né, é o limite, né? A graça da ressurreição é a grande dádiva que o Senhor nos deu. E por aquilo que nós celebramos na Páscoa, foi vencido o pecado, foi vencido o antigo inimigo e agora também foi vencida a morte. Então, que a gente tenha um coração cheio de esperança e que entreguemos a Deus, o Papa Francisco, né? E agradeçamos por tudo aquilo que ele realizou, principalmente pelo seu testemunho. E, naturalmente, porque era um homem limitado como nós também somos, embora buscasse sempre a santidade e falava sobre ela, né? E manifestava essa santidade pelos atos concretos, que a gente também lembre e peça a Deus misericórdia para esse irmão que nós entregamos, né, com toda a força do nosso amor, da nossa fé e do nosso coração. Quais são os próximos ritos, né? Só para falar dessa questão do rito do funeral e também do contábil. Perdão. Né? Os próximos ritos nós teremos durante cerca de 7 dias, não é? Toda uma preparação para o funeral. O Papa escolheu não ser enterrado no Vaticano, vai ficar em Santa Maria Maior, uma basílica que não fica ali tão distante. Ao mesmo tempo, depois disso, cerca de 15 dias para uma organização daquilo que vai ser o conclave. E, então, depois do conclave, aí não tem limites e dias, né? A gente só espera, não é, que logo depois uma fumacinha branca saia para que a gente possa agradecer o legado do Papa Francisco, né? Nós o entregamos o coração de Deus, mas ao mesmo tempo saber quem o Espírito Santo vai indicar através dos cardeais que lá estão, né? A maioria vai apresentar esse desejo e assim a gente saberá, espero que no futuro muito breve, quem será o próximo Papa. Não, Gregório, o senhor percebe como um sinal de Deus o Santo Padre ter feito a sua Páscoa em meio ao júbilo da igreja desse tempo e também no ano da esperança, do júbilo da esperança? Sim, não tenho dúvida alguma, não é? O Papa estava tão vibrante quando nós o vimos embora ao quebrado na Praça de São Pedro, né? Fez questão de ir lá para dizer, olha, precisamos renovar a nossa vida, nossa esperança naquele que é o Senhor. E foi exatamente isso que se deu. Eu vejo como sinal de Deus que ele tenha falecido na segunda-feira, né, que nós chamamos de Pascuela, a pequena Páscoa, né? Do dia seguinte, os apóstolos já tinham visto, né, o Cristo ressuscitado e imediatamente, né, depois, né, a gente vai ter justamente esse percurso de alegria. Portanto, o sínodo, o ano da esperança, não é? O jubileu da esperança, ele continuamos nesse período pascal, que é período da vida, né? Da alegria de estarmos com o Senhor e ao mesmo tempo, com o coração contrito, agradecemos a Deus por ter dado nesse período exatamente, né, o passamento do Papa Francisco, ou seja, é um luto, mas é um luto festivo, não é? É um chorar por um pai que parte, mas ao mesmo tempo uma certeza, não é? A esperança, né, nos coloca outra vez na condição de limitados, mas para conhecer o ilimitado, a eternidade, que é o coração do Pai. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço.